O Brasil deve colher este ano a maior safra de grãos e de cana-de-açúcar. Para o deputado federal Arnaldo Jardim, esta safra recorde expõe sérios problemas logísticos. Sem dúvida, nós temos um problema na nossa logística nacional de falta de planejamento. Eu festejei, concorri para que fosse votada, apresentei um conjunto de emendas quando surgiu a ideia da EPL, a Empresa de Planejamento e Logística. Era a finalidade dela, e continua sendo, constituir uma empresa estatal que pudesse fazer esse planejamento de médio e longo prazo. Nos falta isso hoje. Houve um momento anterior, e muito se refere a isso, quem conhece o segmento particularmente de transporte, e hoje lato sensu logística, que era a época que existia o GIPOT. Quando foi aprovada lá no Congresso, eu lamentei que uma emenda minha não tivesse ido adiante. Eu propunha que, ao invés da EPL ficar no Ministério de Transportes, que ela ficasse na Casa Civil ou no Ministério do Planejamento. Não é só um problema de escolher onde pendura. É que, quando fica no transportes, ela fica concentrada muito no setor de ferrovia e rodovia. E se ela ficasse num órgão superior, como a Casa Civil, ela poderia ter também subordinada a ela a Secretaria de Aviação, assim como a Secretaria Especial de Esportes. Porque nós queremos exatamente o conceito de logística integrada. E logística integrada significa o setor de rodovia, o setor de ferrovia e também o setor de aviação e o setor portuário. Segundo aspecto que devo mencionar aqui, o fato de que nós agora terminamos de votar a medida provisória dos portos. A presidente ainda vetou alguns itens, nós vamos analisar os vetos, mas de qualquer forma, se estabeleceu uma boa discussão, haverá um avanço no que diz respeito à questão dos portos e isso também é um sinal bom do ponto de vista de logística para que nós possamos avançar. Concordo também com uma medida que foi tomada, que mudou o marco regulatório de ferrovias. Um dos processos que nós tivemos de concessão, e eu sou entusiasta das concessões, porque elas bem realizadas significam ampliar o investimento, dar melhor qualidade à nossa infraestrutura, mas uma das primeiras concessões que se fez foi na área ferroviária. E nós tivemos, na prática, duas grandes operadoras no Brasil, a MRS e a ALL. E eu considero que essas duas deixam muito a desejar no que diz respeito à qualidade do serviço e no que diz respeito aos custos que tem apresentado. Para nós, particularmente, do setor sucroalcooleiro, nós temos agora uma notícia recente, um novo terminal, assim como outras empresas já fizeram, a Copersucar recentemente inaugurou um novo terminal, nós temos que saudar isso, vai ampliando a nossa capacidade de exportar com qualidade, com agilidade, diminui custos isso. O acordo que foi feito também pela Cosan com a ALL, que aumentou essa capacidade através da Rumo Logística, tá certo? De escoamento é muito importante e aqui na região nós temos essa referência que é potencializar o uso da hidrovia como escoamento. Esse passo importante, que o DOP inclusive teve um papel muito decisivo para vir aqui a construção das barcaças, os terminais, isso tudo vai nesse sentido dessa estrutura de logística que nós precisamos ainda melhorar. Nós temos também um outro projeto, são projetos estruturantes, que é o Alcoduto, que funciona já agora, e nós vamos ter uma inauguração formal disso, a partir de Ribeirão Preto, com destinação a Paulínia, e depois a possibilidade de compartilhar dutos de Paulínia em direção ao porto também. Então isso tudo também vai dar um sentido de logística mais estruturada para o nosso setor sucroenergético. Finalizando, você acha que hoje o principal entrave para o desenvolvimento da agricultura é a questão logística mesmo ou não? Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Nossa agricultura, nossa agropecuária, inclusive, ela é campeã da porteira para dentro, como se diz. E nós devemos continuar a enfrentar o desafio da produtividade, buscar a questão de novos cultivares, a inovação de uma forma permanente, mas o ganho e a questão da competitividade está muito vinculada à melhoria da logística. E é isso que nós temos debatido dentro da frente parlamentar da infraestrutura. Por exemplo, é lógico que um país como esse nosso, que está crescendo extraordinariamente nessa fronteira agrícola do centro-oeste, que nós precisamos de um escoamento que não seja vir por aqui para sair por Santos e Paranaguá, tá certo? Mas que seja ir por cima lá em direção
usando o Tocantins, usando o próprio escoamento para chegar ali em Belém, para chegar no porto de Itaqui. É por ali que nós vamos ganhar. E uma outra questão histórica do ponto de vista do país, particularmente para o segmento de grãos, que é o nosso acesso à costa do Pacífico, de uma forma mais planejada, para nós podermos ganhar os mercados asiáticos.